Boa noite a todos. Deixa eu arrumar meu cabelo. Cresceu. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a nossa live vai ser muito especial. Primeiro, porque nós vamos falar de um tema importante que é olheiras tem solução. Será que tem mesmo, né? E com uma amiga maravilhosa que eu adoro demais. Ela. Ela é super, hiper pontual. Tô aguardando. Entrando. Ê, minha amiga linda. Oi, meu Boa amor, e noite. aí? Tudo bem? Que bom, que bom te ver assim, né? A gente só se fala no WhatsApp. Nossa, tô com Que saudade de você. bom. Também tô. Saudades Tudo bem com você, amor? duplamente. Tudo bem? Dupla. Aí, Ah, amor, como é que oi, estão as coisas? Valdir. Bem? Eu não sei porque você está entrando nessa live hoje, viu? O Valdir, né? Por que Ele tá, será que ele ele tá tá? querendo fazer olheiras. Olheiras, lógico. Ele não é bobo nem nada. Ah, é preciso Não é falar que bobo, hoje né? nós vamos ter sorteio, viu? É, vai Ah, ser lá, é? vai lá no SKB. Eu também, Que nós amamos delícia. você, cada uma de um jeito, né? Seu marido estava colocando que ele ama nós duas. Eu falei, cada Ele uma ama. de um jeito, Ele né? ama mesmo. Cada uma do jeito. Tô com olheiras, olha lá, ele falou. Mas é, a Lara acabou de entrar. Eu A só vou esperar Lara, um que graça. minuto para nós sermos altamente pontuais. Que eu penso Isso. que uma coisa que. Você quer que eu desabilite os comentários ou você quer ver os comentários das pessoas? Não, acho que pode deixar. Depois eu acho que só na hora que a gente for mostrar algum casinho, aí Tá. você Aí eu você tira. desabilito. Ó, eu coloquei Isso. a etiqueta do espirro para você, ó. Olha lá em cima o quadro. A tia Sandrinha espirrando Ah, do que jeito bonito. certo e do jeito Ah, certo e do jeito sim. errado. Que bonitinho. Para te dar um pouco de odontopediatria. Ah, mas eu tô um pouco, né, com a odontopediatria. A Olga tá ali sempre comigo, né? É, Na total. verdade, eu comecei a gostar da odonto por causa da Ah, odontopediatria, ninguém né? Por causa... sabe que você ia fazer estágio na odontopediatria, não é verdade? É verdade. Mas o Issal não me quis. Ele não te quis. Eu agradeço ele até hoje. É, Porque gente, eu acho quero que eu falar fui uma pro. coisa para vocês. A professora Márcia, ela, para mim, é uma das pessoas, não é porque ela é minha amiga, não, mas ela entende muito de harmonização, muito. E assim, de uma forma que ela consegue deixar as pessoas bonitas naturalmente, que eu acho que é o mais importante. Ó, o Breno falou, maravilhosas. Então, eu chamei a professora Márcia, ela é mestre, doutora, mas além disso, porque ela entende muito, ela tem uma noção assim dos músculos, de como vai ficar, do que ela vai produzir. Então, ó, meu primo aí, que a Oi. Manuela, porque ela deixa, não sei, eu acho que eu sou natural, né? Então, É que brincadeiras à é parte. fácil deixar bonito quem é bonita. Então, Ah, tá não é bom. muito mérito meu, eu só dou uma forcinha. Então, hoje eu falei para ela, Márcia, vamos falar de um tema, porque, gente, querem fazer curso de harmonização facial, mas tem que fazer com gente que entende, pessoas que se aprofundam nos conceitos da face. Eu procurei chamar aqui nas minhas lives pessoas que são científicas, clínicas e que conseguem levar o melhor, porque assim, a gente vem sempre conversando isso, né, Márcia? Se tem que ser Isso. e fazer a harmonização, que seja, como eu falei com o Januzzi também, que seja de forma direcionada, consciente e correta, não é mesmo? É Então, verdade. a professora Márcia ainda é docente da universidade, coordena vários cursos, sabe muito bem o que eu estou falando. E aí eu quero começar, né? E o nosso tema hoje, para quem entrou agora, é olheiras tem solução? Tem solução, professora Márcia? Então, tem sim, só que, como você estava falando, é muito importante que, para que você saiba e para que você tenha um resultado excelente, né, que você entenda.
Primeiro, anatomia. Eu preciso entender a anatomia dessa região. Não é só conhecer a anatomia. Ah, eu sei que tem um músculo orbicular, que eu tenho compartimentos de gordura, que eu tenho compartimentos profundos e superficiais, que eu tenho o Tiertrog, que é a calha lacrimal, que eu tenho vasos, que eu tenho estruturas nervosas. O que é importante é você conhecer essas estruturas. Porque só saber que elas estão lá não é suficiente. Porque a E o olheira diagnóstico é fácil em relação a isso? não é fácil. Tá. Nós temos, vou tentar resumir, nós temos 3 tipos de queixas para olheira. Nós temos a hiperpigmentação, né? Que o paciente pode ser por causa idiopática primária, pode ser por causa secundária, pode ser por fotossensibilidade, por depósito de melanina, por radiação ultravioleta. Nós temos ainda aquela olheira meia azulada, meia rosa, que dá aquele tom meio de vasos, de artérias, Sim. porque é uma região que a pele é muito fina. E algumas pessoas, geneticamente, por ter essa pele muito fininha, todos nós temos. Algumas pessoas têm essa Vou tirar pele, até para ver se eu tô com olheira. não tá não, tem essa pele mais fina e dá reflexo da musculatura e da vascularização, porque essa área é uma área muito vascularizada. E nós ainda temos as olheiras, que a gente fala que é por alteração de contorno. Porque com a idade, com o passar do tempo, Sandra, nossa face vai sofrendo alterações. Nós sofremos alterações ósseas e essa região de cavidade orbitária, pré-maxila, é uma região que sofre muita reabsorção óssea. Ela é altamente afetada. Nós temos uma reabsorção que vai aumentando o diâmetro da cavidade orbitária. E isso, tudo que está inserido nessa cavidade orbitária, cede junto os compartimentos de gordura, a musculatura, porque ela vai ficando ampla. Então, ela fica com aquela, que a gente fala, parece um olhinho de guaxinim, né? Porque vai crescendo aqui. Isso. E todas as estruturas que estão apoiadas ali cedem. Fora que a gente tem o quê? Nós temos ainda o envelhecimento da pele, a perda do colágeno, nós temos alteração. Nós temos. É inevitável, né? Então temos. Eu falo que quem também não envelhece é porque não viveu. É né? verdade. Então a gente tem que envelhecer bem. Não somos Benjamin Button, né? Não somos. Não é, mas a gente quer envelhecer, né? Acho que envelhecer é o objetivo de todos nós, só que envelhecer bem, né? Então, todas essas estruturas infrapalpebral, que a gente chama de pálpebro malar, elas sofrem alterações muito importantes. Nesse caso, onde a gente tem essas alterações, por alteração de coxim de gordura, por alteração do SOLF, que é um coxim de gordura profundo, é o caso que melhor dá resultado para preenchimento. Entendi. Quando a gente fala em hiperpigmentação ou aquela mancha que eu te falei pela transparência da musculatura, o preenchimento não tem tanto sucesso. Por isso, você precisa identificar o problema. Porque se você preencher, se a gente pensar que o preenchimento nessa região é justa periósteo, a gente costuma falar que ele é supraperiosteal. Na verdade, supraperiosteal é tudo. Né? Na verdade, ele é justa periostal. Ou seja, ele fica abaixo da musculatura. Então, se a musculatura está transparente naquela pele fina, não é o meu preenchimento que vai diminuir isso, porque o meu preenchimento é abaixo do músculo. Entendi. Você entendeu? Então, eu vou estar jogando vou
tá investindo numa paciente uma expectativa que ela não vai ter resultado. Então, o diagnóstico Então, é super é muito importante. o diagnóstico é muito importante. O conhecimento da técnica, o conhecimento anatômico, por exemplo, eu não falei dos casos cirúrgicos. Aquelas pálpebras com muita flacidez, com muita gordura acumulada. Não adianta você preencher aquilo lá. Porque depois a pessoa, quando ela sorri, ela vai ter tanto Nossa, acúmulo de ácido vai ser um hialurônico que bulldog. ela fica com o olhinho fechado, fica com aquelas Sim. maçãs, parece que aumentou muito o malar e você vai desconfigurando a fisionomia. Eu acho, Então, Márcia... aí, Desculpa, pode falar. pode falar. Não, Não, é pode que falar. isso tudo que você está falando é super importante. Eu acho até ressaltar para as pessoas que às vezes fazem aqueles cursos de curta duração ou cursos livres, que acham que vão fazer tudo e se arriscam a fazer sem conhecer essa parte. E olha só, em 5 minutos, quantas coisas importantes você falou, que se a pessoa não tiver o conhecimento, ela não vai ter êxito, né? Não adianta só fazer, não é? Não vai ter êxito, porque assim, por exemplo, se você colocar, fora que você tem que fazer uma anamnese, além da anamnese normal do paciente, você tem que fazer uma anamnese voltada para aquilo que o paciente quer. Então, se, por exemplo, ele relata que ele acorda com essa região com edema, que ele tem bolsas, de manhã ele acorda, porque é uma região com muitos vasos linfáticos, né? Com uma linfa intensa. Só que, para drenar tudo isso, é uma região de drenagem um pouquinho alterada. Então, se a pessoa já tem essa deficiência e você enche de produto ali, o que você vai fazer? Você vai piorar aquela situação. Claro, claro. Então, é importante o diagnóstico para que você faça o planejamento adequado. Então, isso eu até enumerei aqui, porque como a gente não tem um tempo muito Claro. vasto, para que eu não perdesse o fio da meada para falar. Mas eu acho isso extremamente importante. Isso, para mim, o diagnóstico é o mais importante. Quando você fala dos cursos de pequena duração, eu acho que eles não seriam ruins, principalmente se quem ministrasse os cursos direcionasse, tivesse o cuidado de ensinar o beabazinho, para até despertar, para o aluno ver se realmente era aquilo que ele gosta. O problema é que às vezes a gente... Espera um pouquinho, fala. Cadê? É o Valdir? É o Valdir, Põe ele aí. é o meu cameraman, entendeu? Ah, tá. Ele está me tirando do texto, olha que bonitinho. Então, eu acho que... Eu sempre falo nos meus cursos e eu vejo que, às vezes, os meus alunos saem um pouquinho frustrados, porque eles falam, eu queria fazer mais olheira, eu queria... Não, você tem que ter um domínio. Eu, quando comecei a fazer harmonização, eu era bucomaxilo há anos, não vamos Sim. falar quantos. Há anos, não E vamos das falar tempo, né, excelentes, aqui. né? E mesmo assim, eu tinha muito receio de fazer. Porque é diferente você pegar uma pessoa com uma lesão, com tumor, com trauma, e você pegar uma pessoa que te procura para ficar mais bonita. E você estragar aquela pessoa. Sim, sim. É Eu uma acho que isso é responsabilidade grande. Por isso que eu acho assim, às vezes a pessoa faz o curso de final de semana e daí já sai ensinando os outros. Então, isso aqui não pode, né? Isso Tem que é ser pessoas sérias, extremamente... que têm experiência na área, né? Assim, então, qual que é o E melhor olheira, preenchedor para olheiras? então, Sandra, eu vou falar aqui da reticulação deles. Tá. Em questão de produtos, nós temos vários, né? E nós temos vários no mercado, alguns melhores, outros não. Mas, assim, o que a gente tem que se preocupar é na escolha da reticulação. Como nós atuamos numa área extremamente delicada, para você ter uma ideia, o músculo orbicular, ele é um papel filme.
As fibras deles são da espessura de um papel filme. Se você pensar que você vai colocar e que a pele dessa região é extremamente fina e delicada, então você tem a pele, tem o subcutâneo, certo? Você depois já tem a musculatura e osso. E isso é muito fininho, muito, muito, muito fino. Então você tem que trabalhar com uma reticulação muito baixa. Porque o ácido hialurônico, ele é um biopolímero e ele tem várias reticulações. Essas reticulações vão fazer ele ficar mais viscoso, para quem não é da área, só para entender. Vai ficar mais espesso, o de maior reticulação. O de uma reticulação média, uma viscosidade média. E o reticulação fina, ele é mais líquido. Ele é menos pesado, que a gente chama. Então, a escolha ideal são por esses menos reticulados. Por quê? Porque se você pensar no que nós comentamos na estrutura anatômica da região, e a gente precisa tomar cuidado, porque quando você entra com a cânula para injetar esse produto, você tem que entrar justa osso. Mas como o músculo é muito fininho, você às vezes perfura essa fibra. Ah, sei. E não é porque às vezes erro, inabilidade, é porque a estrutura é muito delicada. É bem fininho Imagine um material pesado sendo depositado embaixo da pele. E o que acontece? Vai ficar aquele cordão. Tem muita gente que põe e, de repente, tinha olheira, tinha aquela calha lacrimal, tinha o tear trog, e, de repente, fica com uma bolsa. Por quê? Acúmulo do produto. Entendeu? Entendi. Então, a gente tem... A técnica é muito importante. Eu tenho que obedecer essa introdução justa óssea, obedecer esse contorno de órbita e trabalhar sempre com muito cuidado e com um produto de baixa reticulação. Né? Entendi. Nós temos, como a olheira, eu diria assim, eu não gosto de falar de marcas, se alguém tiver depois, quiser, a minha opinião depois você sobre dá para te seguir e tal, porque o pessoal pergunta, né? Aí pode me procurar, eu posso indicar algumas marcas, mas assim, o que a pessoa tem que se preocupar é com a reticulação baixa. E trabalhar na olheira, Sandra, aos poucos. Outra coisa que é muito interessante, muitas vezes, se a pessoa vai procurar você para fazer uma olheira, não é só mexendo na olheira, na região infrapalpebral, que você vai resolver o problema. Por quê? Nós temos estruturas adjacentes, nós temos malar, nós temos zigomático, e se essa pessoa, além daquela olheira, ela tiver uma falta de projeção de maxila, de malar ou de zigomático, e se você perceber isso no diagnóstico, no planejamento, se você preencher essas regiões também, o que essa pessoa não tem, ou por perda pela idade, ou por constituição genética, você vai aplanar aquela região. Então, você talvez precise pôr menos na região da olheira, porque você vai distribuir, entendeu? E você vai harmonizar. Então, é isso que eu falo. Olheira não é só olhar para a olheira. Você tem que olhar as estruturas adjacentes, que muitos na literatura falam estruturas anexas. Eu acho mais adequado falar estruturas adjacentes, que são arco zigomático, pré-maxila, o zigomático. Porque se a pessoa tem uma protrusão de maxila, e de repente você faz um pontinho para elevar, você aplana, você acaba esticando um pouquinho o tecido. Eu vou mostrar depois um caso que eu praticamente não mexi na olheira, eu mexi no malar e no zigomático e mudou todo o olhar. Não, mas acho que essa é a sua grande vantagem, porque você olha a pessoa como um todo. Isso é a diferença, né? Por isso que eu chamei você. Isso é muito importante. Para falar. Eu gosto de brincar, você sabe, né? Ó, não, pode brincar, é gostoso. Qual o plano de preenchimento? A quantidade? Quantas sessões? É superficial? É profundo?
Como é que é? Então, Me o explica. plano é profundo, é justaperiósteo. A gente sempre tem que trabalhar justaperiostal. Você Tá. pode ter dois acessos. Você pode ter um acesso mais ou menos a 2 centímetros aqui do canto do olho, e você pode preencher primeiro essa região infrapalpebral, e depois você pode fazer um acesso para o Tiertrog, para a calha lacrimal. São Uhum. 2 acessos diferentes. Depende do seu paciente. Ele pode ter só uma deficiência na região infrapalpebral, como ele pode também ter uma deficiência no Tiertrog, na calha Uhum. lacrimal. Então, você vai ter 2 acessos. Sempre no justaperiostal, por conta do que eu te falei. Eu Entendi. preciso esconder aquele produto. O meu produto ele só vai elevar, Uhum. mas eu tenho que camuflar aquilo. É isso que eu Claro, quero quando eu preencho. lógico. Lógico que quando a gente vai justa, os alunos perguntam muito, mas tem o infraorbitário, né? Uhum. E o Sim. nervo infraorbitário? Realmente, ele aflora, né? Pelo orifício, pelo forame infraorbitário, então ele está justaósseo, mas nós trabalhamos com cânula. E nessa região infrapalpebral, ele não passa, porque ele aflora numa região mais inferior. Eu gosto muito, Sandra, também fica uma dica aqui, quando eu vou fazer olheira, Uhum. antes de anestesiar o paciente com Pliags ou com qualquer outro anestésico tópico, eu aperto a região do infraorbitário para saber, quando você toca e aperta a região do infraorbitário, o paciente sente um choquinho diferente do que quando você aperta a outra região. Então, você imaginando o plano dele, você apertando, o paciente fala, é aí. Ai, você marca com um pontinho. Que E legal aí, essa você dica. seguia, porque às vezes ele está ou paramedial ao nervo, a calha lacrimal, ou paralateral. Então, você passa por ele. Não, você não vai. Você pode até tocar nele, triscar, mas a cânula, ela é de ponta romba, ela não perfura. Por isso que é muito tranquilo trabalhar olheira com cânula. Pode fazer com agulha, os dermatos fazem muito com agulha. Nós, dentistas, fazemos mais com cânula. Eu mesma, em algumas situações, uso agulha, mas para você ter uma ideia, eu passei a usar agulha depois que eu tinha muita experiência com a cânula. Então, a cânula dá essa segurança. Então, ele é justaperiostal, é no plano mais profundo, Mas em tá? termos de resultado, ou com a cânula, ou com. Qual que era outro método mesmo? Não, com Eu tenho que. agulha, né? É, Porque, na dá o verdade, mesmo resultado? o ácido hialurônico, ele foi feito para trabalhar com agulha. Uhum. Maurício de Maio desenvolveu toda a técnica de MD Codes para agulha, para uma Uhum. linha de uma marca, que é a linha da Allergan, que é a Vycross, e Maurício de Maio ele desenvolveu toda pensando em agulha. O Entendi. produto vem com agulha, ele não vem com cânula. A cânula, ela foi uma alternativa e hoje difundida, porque ela é Uhum. muito segura para a gente Entendi. não causar embolia, porque a gente está Uhum. usando um produto viscoso, sem injetar dentro de uma artéria, né? Sim, É lógico. perigoso. Então, você Uhum. pode dar uma necrose por embolia, e não só por compressão, porque nós temos 2 tipos de necrose, né? Por excesso de produto por compressão, que é o que acontece geralmente na região de nariz, fugindo um pouco do tema, né? E por Não, injeção pode no falar. próprio vaso. Então, precisa a cânula dá essa segurança, principalmente para o iniciante. Agora, para quem domine a técnica, para quem Tudo domina bem. com agulha, o resultado é o mesmo. Eu acho que No é o domínio curso que das vocês técnicas. ministram, vocês ensinam as duas técnicas ou a mais com cânula, que é mais segura? Olha, eu não ensino agulha para aluno em Uhum. olheira. Não ensino. Faz Se bem. esse aluno, ele mesmo depois, quando ele vai se sentindo
ou deveria ser assim, né? Fazendo mais cursos, porque esses cursos são divididos em básico, em avançado, Sim, claro. né? Então, eu acho assim, é como você falou, às vezes o aluno faz só o básico e para aí, e começa Uhum. a fazer procedimentos avançados. Então, é melhor você ensinar ele só a usar cânula, porque pelo Uhum. menos, se ele parar por aí, o estrago vai ser menor, Ó, a né? Silvana Então, Cairala eu está te acho que perguntando se você usa plasma para olheiras. Oi, Silvana. Então, eu acho interessante o plasma. Eu não uso muito, porque os meus pacientes não gostam muito de coisas invasivas. Os meus pacientes, eles vai inchar, vai dar muito edema, amanhã eu vou Oi. trabalhar, né? Meus pacientes têm uma vida ativa muito intensa. Então, assim, se eu falar que eu tenho uma grande experiência, eu estaria mentindo, porque os meus pacientes não têm muita. Eu não tenho muita procura disso por conta do edema, mas eu sei de resultados maravilhosos, né? Maravilhosos. Eu trabalho muito com ativos nessa região. Eu acho Uhum. que dá muito resultado, né? Eu gosto muito. O problema do plasma ele é mais fácil, ele não dá esse problema de acúmulo, de marcar, mas ele tem esses inconvenientes, né? O paciente fica bem inchado, ele assusta, ele chega a ficar com o olhinho bem Uhum. fechadinho, algumas pessoas mais, menos, mas tem resultados maravilhosos. Ô, Márcia, como a técnica em plano errado pode influenciar no resultado? Então, primeiro vai marcar, fica aquele cordão do Ah, produto. é o Aí cordão que você você fica. falou. E outro é o efeito Tyndall. Ah, o que O que é esse efeito efeito Tyndall, Tyndall? então, o efeito Tyndall é um fenômeno físico, né? Uhum. Onde a luz, quando ela incide em alguma coisa com transparência, sabe quando a gente deixa a luz aberta, a fresta da luz entra pela janela e, e bate aquele raio de luz e a gente vê os pozinhos Aham, aham. no ar e a gente Sim. vê meio coloridinhos, aquilo é o efeito desse reflexo da luz. E no caso, como o material, e foi Tyndall que explicou, isso foi descoberto, esse fenômeno há muito tempo, mas Tyndall, entre 1820 e 1840, ele explicou esse fenômeno. Então ficou o Entendi. efeito Tyndall como Entendi. fenômeno. Mas é um fenômeno não é que ocorre só na olheira, ele Uhum. ocorre, é um fenômeno físico. Só que como você usa um produto transparente, e se você colocar ele muito superficial e a pele é muito fininha, a luz vai incidir e vai dar um reflexo violeta. Então vai ficar um roxinho, como se você Sei. tivesse com hematoma. Só que esse roxinho não sai. Ele dura Ah. muito, muito, muito tempo. E aí você vai ter que lançar a mão de algum, Uhum. porque isso é um acidente de percurso, entendeu? Entendi. Ah, e é um acidente que vai causar uma complicação, porque o paciente, primeiro, ele vai achar que ficou um roxinho, só que esse Uhum. roxinho não cede. E Entendi. às vezes, como eu te falei, não é porque você não soube fazer. Às vezes, o plano é tão delicado, Sandra, que às vezes pode acontecer de Sim. extravasar pela fibra muscular um pouquinho de produto e superficializar. E aí nós podemos ter, se a pele for muito fininha, nós vamos ter o efeito tinta. E Como aí que a gente depois volta tira em o efeito quanto tinta? tempo? É, como tira esse efeito? Então, ele pode durar, se a pessoa tiver paciência e for uma coisa muito delicadinha, ele pode durar 3 meses, 4 meses, mas se for uma coisa intensa, você tem que entrar com um produto que dissolve mais rápido o Ave ácido Maria. hialurônico. Entendi. Tem que tirar esse ácido dali. E o que a Entendi. gente usa é hialuronidase, né? Que Sim. ela dissolve, só que a gente tem que prestar atenção, porque da mesma forma que ela dissolve o ácido hialurônico, ela dissolve o ácido hialurônico do nosso tecido também. Nossa Senhora, que medo. Então, então não é
tem que tomar cuidado, porque não é assim, deu errado, eu ponho hialuronidase, né? Claro. A Assim, ó, a Lorena hialuronidase, está te ela veio... perguntando qual a sua opinião Oi. sobre o PRF e NCTF. NCTF eu uso, inclusive você usa, que você nem sabe, né, Sandra? Não, O não precisa também NCTF eu falar, uso da né? marca, eu uso, isso eu posso falar, é uma marca internacional, eu uso o Filorga, que é Aham, francês. Eu sou, sim. na verdade, é o original mesmo. A gente já tem os produzidos aqui no Brasil. Acho o NCTF, gente, se pudesse, eu falo para os meus pacientes que eu tomaria como shot. Em vez de colocar na pele, eu beberia. Eu tenho resultados maravilhosos. Eu uso muito o NCTF junto com o microagulhamento. Acho que, antes de tudo, você tem que preparar essa pele para depois você preencher, para depois você trabalhar com uma pele mais hidratada, que tudo que você colocar nela vai durar mais. Sim, Vai durar mais a claro. toxina, vai durar mais o preenchedor, o efeito, porque não adianta eu preencher e aquela pele tá opaca, tá sem Uhum. viço. Então, eu sou muito fã do NCTF, Eu também, aplicando então. com micropápulas ou com o microagulhamento. Das duas formas, eu gosto muito. Se eu já tive alergia com uso de ácido. A Amanda está perguntando. Posso Aham. responder, Sandra? Claro. Então, Amanda, o ácido hialurônico ele é muito difícil causar alergia. Ele tem, ele é antialergênico mesmo. Lógico que vão ter pessoas que causam, mas é muito raro. O que as pessoas confundem e chamam de processo alérgico, muitas vezes é o ETIP, que é um edema tardio persistente. Ele vem depois de um tempo e ele dá fica avermelhado, fica mais inchadinho aquela região. E, às vezes, a falta do conhecimento fala assim, isso aqui acho que você deve estar tendo um processo alérgico. Que o ETIP também está sendo estudado de anos para cá. O que a gente tem que entender que a harmonização ela cresceu muito rápido. Então, Uhum. muita coisa está acontecendo que precisa de mais estudos. Precisa Claro, de com certeza. De né, tempo, né? de mais tempo para se pesquisar, para Sim, as sim. complicações aparecerem. Por exemplo, a complicação que é o ETIP, uma das complicações, ela não existia no começo, porque se ela é tardia, ela pode vir depois de muito tempo. Eu nunca tive caso de alergia com ácido. Eu tratei de uma paciente um ETIP, né? Me foi encaminhado para eu tratar um ETIP que estava sendo tratado como alergia e dando corticoide e tudo mais. Na verdade, também é como a gente trata o ETIP, é uma das formas usando corticoide, mas o ETIP não é alergia, Ô, entendeu? Márcia, O ETIP ele pode vir por uma série de coisas. é tanta pergunta que é quantos o uso dos fios de PDO lisos em olheira você usa? E outra coisa, a Acho Silvânia quer saber maravilhoso. qual a espessura da agulha do microagulhamento que você usa. Então, eu uso para olheira eu uso aquela nano agulhas. Eu não sei se vocês já viram as canetas Dermapen, elas vendem as nanoagulhas e em olheira eu deixo, quando a olheira é bem fininha, eu faço com 0,3, no máximo 0,5. Porque se a gente pensar, a epiderme é muito fininha. Ela tem 2, 3 camadinhas de célula. E eu preciso jogar o meu produto, eu preciso ativar a derme. Então, eu não preciso aprofundar para a gordura, para o tecido gorduroso, para o subcutâneo. Eu preciso trabalhar na derme. Tenho a derme papilar, né? Tenho a derme média e tal. Mas aí teria que falar muito de derme. Mas, então, com meio, de 0,3 a meio, você já chega lá e já consegue permear o seu ativo. Porque
A intenção do microagulhamento, além dos microtraumas, é isso que a gente quer, para estimular colágeno, a gente quer permear os ativos, porque a pele é um tegumento de proteção, ela foi feita para não entrar nada. Concorda? Que nem eu brinco que os cremes de antigamente, hoje tem tecnologias, nanopartículas e tudo mais. Mas antigamente, o creme, gente, ele só deixava a gente mais bonita, placebo, porque a gente achava que ficava. Porque você gastava R$500 num creme e você absorvia 0,1. Você absorvia R$1 daquele creme. Por quê? Se fosse assim, quando você tomava a chuva, você chegava em casa e estava desse tamanho, porque entraria água dentro de você. Né? Eu sempre brinco, dou esse exemplo para o aluno. Legal. Então, não é assim. A pele, ela é um tegumento que ele te protege. Então, mas você não precisa adentrar na derme profunda ou lá no subcutâneo para você permear aquele ativo. Então, você perfurando, você penetrando o ativo NCTF ou a vitamina C, o ativo que você quiser usar, você vai conseguir permear. Hoje, os produtos, a tecnologia mundial está, lógico, muito avançada. Então, hoje a gente já tem produtos, né, que penetram com mais facilidade. Então, eu acredito muito, o microagulhamento, eu sou contra esses microagulhamentos muito profundos, sou contra esses microagulhamentos que sangram, porque a gente já sabe, tem uma amiga que até ela foi uma das minhas convidadas, ela é farmacêutica, ela fala muito bem de microagulhamento e ela explica o fenômeno do sangue. O que o sangue faz quando você exagera no microagulhamento? Que ele pode manchar a sua pele. Por causa do ferro liberado, das hemácias. Ela dá uma aula assim que eu nem me atrevo a me comparar a ela. É maravilhosa, maravilhosa. E isso ela explica bem. Então, e os fios de PDO? Os fios. PDO é vida. Fio de PDO em olheira, eu gosto de usar o 29G, né? Que é bem fininho. Gosto de trabalhar com ele. O liso, lógico, sempre os lisos. 29G. Gosto de colocar nessa região. Qual é a vantagem do fio? O fio é considerado, gente, isso está provado, tem artigos, um bioestimulador. Então, ele não é só um preenchedor. Ele é um bioestimulador. Né? Fio de PDO era um fio de sutura, Sandra. Mas era um fio que era usado em cirurgias. Só que o que se observou? Que quando se fazia biópsia, onde existiam esses fios, se percebia que existia uma formação de colágeno. Que demais, e aí, né? Se começou a estudar isso. E ele depois acabou vindo para a estética. Então, o fio de PDO é um excelente bioestimulador. Tanto que me pergunta assim, quanto tempo dura um fio de PDO? Não tem essa resposta. Porque o tempo que ele agiu em você, ele já te deu. Ele já retardou teu envelhecimento. Então, aquilo você não perde mais. É que, infelizmente, ou felizmente, a gente continua envelhecendo. Então, não tem um tempo para fio. Quanto tempo ele dura? Ele age bioestimulando colágeno. Então, ele tira a flacidez, aquelas micro-rugas. Ele é maravilhoso para, por exemplo, para código de barra. Ele é maravilhoso. Nem me fala nisso, que eu não suporto, você sabe, né? Vamos pôr fio de PDO aí. Mas eu gosto muito também do fio de PDO. Eu completo o fio de PDO para olheira, para quem perguntou, eu completo com também nas linhas do orbicular. Porque aí dá um contexto todo. Você segura tudo. Você segura essas linhas do pé de galinha, como são chamadas. Silvana tá rindo de mim. Tá rindo? Quem que tá rindo? Não, mas a Manuela tá assistindo a gente e ela fala sempre que eu fiquei up total, entendeu?
Manu, ela ficou linda, não ficou? Fala aí. E eu te vi na live outro dia, você também tá muito linda. Ó, e a quantidade, a Sandra está perguntando. Você vai Ô, mostrar o Sandra caso, Rena, oi, né? linda, tudo bem? Então, a quantidade depende de cada caso. A literatura fala o seguinte: a literatura fala que você não deve exceder, né? As seringas, Sandra, dependendo da marca, elas vêm com 1 a 1,2 ml do produto. Umas vêm com chorinho, outras vêm um pouco menos. A gente não deve exceder esses 1 ml. Se você pensar só na região infrapalpebral, meio ml de um lado, meio ml de outro. Se você for completar, como eu falei, nas estruturas adjacentes, no Tiertrog, você pode aumentar um pouquinho essa dose. Eu gosto muito de fazer olheira em 2 tempos. Por quê? Porque o ácido hialurônico ele é hidrofílico, ele puxa água. Então, quando você põe, sempre dá a impressão que está faltando. Aí o paciente vai para casa e ele começa a puxar a água para si. E aí aumenta aquele volume. Então, se você exagerar, você depois perde a noção. Você não sabe o que é de água que o produto puxou e o que na verdade, se você colocou a mais ou não. Então, eu sou daquela que menos é mais. É isso mesmo. Acho que a gente tem que pôr meio e meio, depende, aumentar um pouquinho e esperar 30 dias, 4 semanas, é o que a maioria dos trabalhos falam. 4 semanas para você depois fazer o retoque. E aí, Márcia, você vai mostrar um caso saber pra gente? Vamos mostrar? Vamos. Vamos mostrar. Ó, vamos ver se aqui... A Fátima, ela falou assim, poderia explicar melhor o fio no orbicular? Talvez agora que você mostrar o caso, você fale alguma coisa. Acho que ela não entendeu eu vou tentar. Eu não pus caso de fio, né? Aliás, eu só pus os casos prontos. Mas eu vou tentar aqui. Deixa eu ver se eu vou falando consigo, junto com você, porque eu não quero que derrube a live antes de você dar uma mensagem especial para essa pessoa, hein? Ó, tem uma aqui perguntando se tem um limite máximo de ml para papada. E ela tá com a saudade da gente. Ela falou. Então, ó, o Januzzi tá aqui, ele tá falando, oi, prima. Manda um beijo pro Januzzi, Márcia. Tudo bem, Januzzi? Que honra, Januzzi, hein? O que eu não costumo colocar preenchimento em papada. Eu costumo trabalhar com fios e com bioestimuladores. Esse excesso de pele, se você preencher... Pronto. Esse excesso de... Vê se tá dando para ver legal aí, Sam? Tá, empurra um pouquinho a tela para frente. Isso. Aí, perfeito. Aí, vai. Tá. Então, eu não coloco preenchedor em papada. O que eu faço é perceber o que aquele excesso de pele tá. É excesso de gordura, tem que remover, tem que fazer uma lipo de papada, ou tem pele sobrando, eu posso usar fios, eu posso... Pode ser que tenha sido perda de tecido ósseo, de componente ósseo, de tudo aquilo que a gente falou, coxins de gordura, então eu posso restabelecer essas perdas. Então, eu preciso o diagnóstico disso. Agora, se eu entendi a pergunta, eu não preencho papada. Né? Se tiver um excesso de papada, eu não preencho. Eu mexo no contorno mandibular, eu coloco fios na região da papada, fios espiculados, fios de tração, que a gente chama, e esse conjunto desse contorno mandibular, do jaws, tudo isso vai dar um up e você vai conseguir estimular colágeno nessa região. Agora, você precisa ver esse excesso, se for um excesso de uma pessoa que perdeu muito peso, que passou por uma bariátrica, aí não, os fios, aí é cirúrgico, então a gente precisa saber as nossas limitações.
mas não é com preenchedor. Pelo menos eu não trabalho com preenchedores. Vamos mostrar aqui um casinho. Aqui, quando eu falei, Sam, só para... Quando eu falo esse sentido dessas setas, é como ocorre a reabsorção com a idade. A reabsorção óssea. Por isso que a órbita vai aumentando e nós vamos ficando com perda das estruturas, além da perda do colágeno, né? Cede a estrutura muscular, tem uma desorganização dos coxins gordurosos. E é um conjunto. Então, é pele, é osso, é músculo, é coxim gorduroso, é todo um conjunto. E nesses casos são os melhores para resultado. Então, Nossa. aqui, ó, esse caso aqui, veja, é um caso bem típico que eu falo que é uma resposta bem satisfatória. Esse vermelho que vocês notam aqui não é mancha. Isso aqui, quando você usa o Pliags um pouquinho, tem pessoas que ficam avermelhadas com o Pliags. Eu evito pôr na região palpebral, eu costumo pôr o anestésico tópico mais aonde eu vou fazer a puntura para fazer a inserção do produto, mas às vezes a paciente tem essa reaçãozinha alérgica. Então, ela não tinha esse escuro, ela tinha o quê? A perda da estrutura, né? Então, faltava aí o quê? Faltava, ela teve uma mulher de 56 anos, 57 anos, que teve uma perda grande dessas estruturas, né? Teve uma alteração da pele, do colágeno, uma alteração da estrutura óssea. Então, aqui, olha, olhamos as estruturas aqui, a gente percebe, ó, eu fiz aqui também, ó, isso que eu falo, a estrutura adjacente não é só o tietrog, que é a calha lacrimal, e nem a região pálpebro-malar. Eu preciso ver zigomático, eu preciso ver a relação aqui da pré-maxila. Às vezes, esse aplanamento, esse preenchimento, me dá um resultado bonito assim. Aqui, Sandra, eu tenho, inacreditável, mas eu tenho 0,5 ml, eu tenho meio ml de um produto, apenas. Veja que não é a mesma sessão. Aqui ela está com um brinquinho branco, é que o meu nome está escondendo. E aqui é uma semana depois. Nossa, mas veja, melhorou muito. Então, você vê, já não tem mais o eritema, né, causado pela alergia, e você vê a melhora. Então, poderia fazer um retoquinho? Foi feito. Eu depois retoquei mais essa região. Mas ela queria uma coisa suave, para que tirasse o ar de cansaço dela, entendeu? Então, esse foi um caso, veja, não precisa de quantidade. Se você fizer um bom diagnóstico, você tem resultados maravilhosos. Esse é outro caso, ó. Você percebe aqui uma região, olha, veja que a região bem tarsal dela, ela tem até um pouquinho de volume. E depois, ela tem um tietrog que vem, mas com uma característica diferente. Ele não desce aqui, ó, porque ela tem esse volume de pré-maxila. Então, falta aqui, ó, isto aqui, tudo que é profundo na pele, tudo que está fundo na pele gera sombra. Quando a gente quer marcar que a bichectomia com blush, a gente não põe um blush escuro para parecer que a bochecha está mais fina. Na maquiagem não é assim. Por quê? Porque o escuro a luz bate e não reflete. Então, fica o escuro. Então, aonde está fundo, a luz não reflete da mesma forma de quando você preenche. Então, olha a diferença. Ela não tinha isso aqui escuro. A pele não era escura. É, que estava meio caída, parece. Hã? Não, é que estava mais para baixo, por isso que parecia que faltava mais... tecido. Então, a luz batia naquela profundidade e não refletia. A hora que você preenche e deixa essa superfície plana, ela recebe a luz por igual. Ela está no mesmo nível do resto da face. Então, a luz é recebida por igual e refletida por igual.
Então, você camufla esse defeito. Essa mesma paciente, olha que interessante. Olha, aqui a gente percebe os dois lados e eu juntamente fiz, olha, o sulco naso, ó, eu fiz os pontos que a gente chama de L4, que tem o N, né, o ponto N, mas tem os 8-point lifts, que é o L4, que a gente coloca aqui um pouquinho nessa região. E olha, ela fez um rejuvenescimento labial. Então, veja como você olha esse rosto e esse rosto, você vê um rejuvenescimento. Sabe com quanto? Não tem aí 2 seringas. Nossa. Então, é uma coisa sutil e que dá um resultado bastante legal. Um outro caso que foi muito interessante e que eu tinha muito medo de fazer... Alô? Voltou? Voltou. Então, eu queria jogar um pouco mais de luz aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, meu Deus, desmoronou aqui. Peraí. O meu tripé... Esse quarto é da Manu, hein? Tem bichinho. Meu tripé desmoronou. Pronto. Ó, que eu queria que entrasse mais a luz. Eu tô no quarto do meu filho, esse quarto, né? Eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo. Tá vendo aqui, ó? Tá ótimo. Essa é nossa amiga que você bem. conhece, né? Sim, claro, na hora. E eu tinha uma dificuldade, a gente tinha bastante medo, porque além de tudo, ela tinha essa região dela, infrapalpebral, era muito escurecida também. E ela pensou em fazer cirurgia, blefaroplastia, né? Correção cirúrgica. Ficou com um pouquinho de receio, trabalha muito também, né? E sem tempo de fazer. E nós fizemos a tentativa. E fizemos muito pouco. Nossa. Eu usei um pouquinho mais, eu usei um 0,8 de cada lado nela. E você acompanha essa pessoa até hoje. Eu já fiz há mais de 2 anos. E é incrível. Não, e deu uma rejuvenescida, né? E agora que está começando de novo, porque os trabalhos falam 12 meses, né? A durabilidade, mas no caso dela, da minha xará, e dentista também, ela durou muito, ela já tem há bastante tempo, né? É bastante legal. Deixa eu ver. E esse caso, que eu acho também muito bonito, né? Eu não sei se aqui dá... às vezes perde um pouquinho, né? Mas veja que aqui é no pós-operatório imediato, olha, ainda se vê o vermelhinho nos pontos de introdução da cânula e ficou muito, muito, muito bonito. Isso aqui tem 0,4 de cada lado. E eu fiz na minha filha, né? Minha filha é muito jovem, mas ela tem, desde pequena, olheira. Só que ela não deixa eu tirar foto dela e pôr. Mas ficou muito, muito, muito A Globo bom. Que não deixa, né, Márcia? A Globo não deixa, Então, não, mãe, eu não, pelo amor de Deus. Mas eu falo, olheira é o diagnóstico correto. Eu vou habilitar os comentários agora. Conhecer os planos, é muito importante conhecer os planos, trabalhar com muito cuidado. E uma coisa que eu não falei, vou desvirar aqui, tá bom? Tá. Uma coisa que eu não falei para vocês é como coloca, como faz esse produto, como eu faço esse preenchimento. A Silvana falou para você fazer nela, que ela deixa, viu? Ela falou, faz em mim que eu deixo. Sou famosa também, a Sil Cairala. A Silvana Cairala falou para você fazer nela, que ela deixa, que ela também é famosa. Vem fazemos. Vamos fazer sim. Então, também sou famosa, é ótimo, né? Eu só faço em famosas, hein?
A Sandra precisou ficar famosa para eu começar a tratar dela. Quando ela não era famosa, eu... Ai, que mentira, viu? E eu sou famosa. Ó, a Milena, em mim também. Mas acho que a Silvana estava se O referindo à jato sua de filha. plasma, tem uma pessoa perguntando aí de jato de plasma, deixa eu só rapidinho falar de como eu coloco o produto. Eu coloco o produto em retroinjeção, eu entro com a cânula, vou no ponto que eu quero começar e vou descendo, retroinjetando, e eu vou deixando micropérolas. Eu não faço aquele cordão direto. Isso eu aprendi com uma amiga. Hoje uma amiga já foi uma das primeiras pessoas que me fizeram apaixonar pela harmonização, que até então eu achava, via muita coisa que eu não estava de acordo, que é a Simone Sackler, e realmente depois fiz outros cursos, vários cursos, mas essa técnica da micropérolas, ela te dá uma segurança e um resultado muito, muito, muito bonito em relação, e muito cuidadoso em relação à olheira. Quanto ao jato de plasma, o jato de plasma é maravilhoso, né? Não confundir jato de plasma com eletrocautério. O jato Perguntaram de do plasma é um laser de CO2 tratamento. também, viu? Os... Perguntaram do Oi? laser de CO2. Perguntaram do laser de CO2 também. O que você Laser acha? de CO2, o laser de CO2 é maravilhoso. Eu sou hiper fã, eu já fiz. É uma das coisas que eu mais faço na minha pele, que todo mundo fala pela minha idade, a minha pele e tal. Eu faço CO2, eu faço fotona. Agora eu não faço mais CO2, eu faço fotona. E eu trabalho muito com Filorga e NCTF. Isso é minha vida. É o que eu gosto, é o que eu uso para minha pele e é Ó, o que eu o tenho que fazer. E Valdir fios. falou que a live vai A live cair. vai cair. Então eu Ele sempre quero. avisa. Sabe o É que que eu quero de verdade. você? Que você é uma pessoa Fala, super meu amor. positiva, uma empreendedora no sentido de apaixonada pela odontologia, de muitos e muitos anos, não é de hoje. Então eu queria saber de você que você desse uma palavra de otimismo para essas pessoas que estão tristes, estão preocupadas, né? Eu queria saber assim, o que você acha, né, de tudo isso, no sentido de dar uma. Eu Vamos ver se penso você vai sempre, cantar também? Sandra, Você vai cantar para mim? eu penso sempre que nós estamos vivendo um momento ímpar das nossas vidas, né? Que não precisava ser assim, mas o mundo precisava de um tempo, né? Um tempo para refletir muitas coisas. Não precisava ser com isso, com tantas pessoas sofrendo, perdendo seus entes queridos. Mas eu acredito muito numa energia positiva. Eu acho que a gente não pode, lógico, a gente tem que ser condescendente a tudo isso que está acontecendo, ter um envolvimento social muito grande. Eu acho que a gente não pode ficar parado só pensando nos nossos negócios. Eu acho que a gente tem que ter um envolvimento social. Eu mesmo, hoje estou tendo uma preocupação que eu não tinha, às vezes na correria, passava e vi uma pessoa talvez com fome, e aquilo tinha virado meio que um lugar comum aqui para gente. Hoje me preocupo, venho para casa, faço comida, levo. Eu não estou dizendo que eu tenho muito mais para aprender nessa vida, mas eu tento pensar dessa forma, que isso, a gente pode converter isso com trabalho, fazendo essas lives que a gente está fazendo, prestando atenção mais no próximo, e que a gente, pelo menos, use isso para melhorar um pouco as nossas vidas, né? Com Que a certeza. gente use isso, que a gente volte, saia. Olha, para todo mundo que falou aí, teve gente que me Andar com elogiou fé eu muito. vou, que a fé não costuma falhar. E eu queria que todo mundo tivesse fé, que nós vamos sair dessa, amor. E depois nós vamos lembrar isso como uma coisa que passou nas nossas vidas.
Sandra, ó, obrigada eu pelo amo essa convite. família, amo vocês. Muito obrigada por ter feito isso por mim, que você é super ocupada. E assim, Não, foi as uma pessoas honra, foi uma vão honra. te descobrir, cara, assim, eu tenho certeza, depois você vai responder um monte de mensagem que eles mandam. E Eu estou à disposição. ó, amo vocês. Valeu, foi muito, muito Eu legal. também E te amo, assim, foi uma honra para todas surpreender essas com feras que estão coisas aí, os nossos importantes. alunos. Com Obrigada, gente obrigada boa. mesmo. Silvana, ó, você ganhou uma Beijo. fã.